Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, 93º encontro, Mateus capítulo 26, do versículo 47 a 56, fidelidade até o fim. Vamos ouvir nossa leitura. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendam. Judas logo se aproximou de Jesus e disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, faça logo o que tem a fazer. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarde a espada na bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou você pensa que eu não poderia pedir socorro ao meu Pai? Ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos. Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E nessa hora Jesus disse às multidões: Vocês saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vocês não me prenderam. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando a Jesus, fugiram. Esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 47. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Vemos nessa cena a oportunidade de Judas para prender, para trair Jesus. Judas era um dos 12. A cena quer sublinhar a tragédia do acontecimento. Foi o próprio Jesus que o chamou ao grupo dos 12 e deu aos 12 o nome de apóstolos. Judas viu tudo o que Jesus falou e fez. Viveu a intimidade de vida com Jesus. Foi enviado, como os outros 11, a missão de anunciar o reino dos céus. Recebeu o poder de curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8. E mesmo assim, Judas trai Jesus, entregando-o. Vemos a presença de uma grande multidão armada de espadas e paus, realçando aqui a violência física. Mas por detrás da cena estão os chefes dos sacerdotes e anciãos, o sinédrio. Aqueles que vêm armados pertencem à polícia do templo. Versículo 48. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendam. Judas dá à polícia do templo um sinal de quem é Jesus.
O sinal era um beijo, que no início, na tradição antiga, era um sinal de acolhimento e respeito. Atos capítulo 20, versículo 37, Romanos capítulo 16, versículo 16. Mas Judas usa este sinal para identificar Jesus e entregá-lo. Judas leva a cabo a vontade das autoridades que queriam prender Jesus. O beijo de Judas, que trai e se faz inimigo de Jesus, é enganador, embora Jesus o chamasse de amigo. O beijo não significava intimidade. Aqui, era uma saudação que se devia ao rabino, em sinal de respeito. E Judas nega esse respeito a Jesus rabino, porque aqui se torna um sinal de traição. Versículo 49. Judas logo se aproximou de Jesus e disse: Salve, mestre, e o beijou. A saudação e o beijo são a consumação da violência que transforma qualquer bem em inimigo. Sendo Judas aquele que traz Jesus, chamá-lo de mestre, rabi, é um desprezo por parte de Judas ao próprio Jesus. O chama de mestre, mas o trai, revelando desprezo pelo mestre. Na cena, Judas dá o sinal, ele beija Jesus. A cena é dramática. Versículo 50. Jesus lhe disse: Amigo, faça logo o que tem a fazer. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Jesus, neste momento, usa a palavra amigo para Judas. Ele corta logo as saudações, mostra que sua hora chegou e que ele sabe tudo e domina a situação. Faça o que tem a fazer. Isto é, que se cumpra o que deve ser feito. Judas é a única pessoa que ele chama de amigo. Judas é amigo de Jesus, como tal permanece, para além de qualquer mal que ele fez. Jesus diz: amai os vossos inimigos. Na cena, Jesus, com suas palavras, quer fazer Judas somar consciência do fato. A partir daqui, Jesus está nas mãos dos pecadores. Versículo 51. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a cabeça. No Evangelho de São João, nós sabemos que foi Pedro, mas São Mateus não diz quem foi aquele que puxou a espada. A cena indica um ato de violência por parte de um discípulo para impedir a prisão de Jesus. Ele usa de força para impedir que Jesus fosse entregue aos pecadores. Agora Jesus já estivesse nas mãos dos pecadores. A ação foi imediata. Impressiona ver um discípulo de Jesus com uma espada, contrário a tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Mateus capítulo 5, versículo 36 a 42. Esse discípulo não entendeu que a prisão de Jesus era inevitável, como também sua morte. O escravo do sumo sacerdote era um escravo de prestígio na época. Embora prestigiado, porque estava sob a ordem do sacerdote, ele não deixava de ser escravo, pertencendo a uma classe marginal naquela sociedade do tempo de Jesus. O discípulo quer intervir, mas de forma errada. Querer enfrentar uma multidão armada com uma espada. Versículo 52.
Jesus, porém, lhe disse: guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. O episódio serve para alertar a igreja em tempo de perseguição. Morrer por Cristo não é matar por Cristo. Aquele que usa de violência morrerá pela violência. Lei do Talião. Violência gera violência. Aquele que domina a força hoje será morto por aqueles que vencerão amanhã. O jogo de poder e violência traz sua própria condenação. Versículo 53. Ou você pensa que eu não poderia pedir socorro ao meu Pai? E me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos. Embora Jesus tenha afirmado que ele veio trazer a espada e não a paz, Mateus capítulo 10, versículo 34, se trata aqui uma espada espiritual, da separação entre Deus e Satanás. É dessa espada que se deve lançar mão, mas a espada de ferro deve ser deixada na bainha. Como Deus enviou no deserto anjos para servir Jesus, quando Jesus rejeita servir a Satanás, Mateus capítulo 4, versículo 11, quanto mais o Pai poderia enviar seus anjos se Jesus lhe pedisse. No deserto, os anjos serviram Jesus por ter obedecido ao Pai, não a Satanás. Agora, ele não pede socorro ao Pai, porque como filho deve obedecer o Pai nessa hora. Seja feita a tua vontade e não a minha. Mateus capítulo 26, versículo 39. Jesus aceita aquilo que ele rezou no Getsêmani. Sua morte é inevitável. Ele vai ser colocado nas mãos das autoridades religiosas e civis. Ele tem de morrer. E recusa uma guerra santa e a ajuda dos anjos. Essa questão dele tem que morrer, eu comento na história da igreja, nesse último encontro que nós fizemos, onde fala, é necessário que o Filho do Homem morra. Eu faço um comentário ali sobre esse tem que morrer. Ele recusa usar seu poder, exceto para o bem. A fidelidade de Jesus ao Pai expõe o desvirtuamento da natureza desviada das autoridades, dos intolerantes, das ações destrutivas, do poder daqueles que oprimem as nações. Versículo 54. E, então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deverá acontecer? As Escrituras pode se referir ao profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7, onde o pastor é golpeado como nos Salmos 42 e 43, do sofrimento do justo, do servo sofredor de Isaías 52 e 53, os capítulos 52 e 53. É o final do capítulo 52 e todo o capítulo 53. Versículo 55. Nessa hora, Jesus disse às multidões: vocês saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar e vocês não me prenderam. Como se fosse um bandido, isto é, como chefe de bando, revolucionário, como Barrabás. João capítulo 18, versículo 40. Daí o aspecto paradoxal da situação de Jesus, que será tratado como um zelota, então crucificado entre dois bandidos. Mateus capítulo 27, versículo 38 e versículo 44. Jesus, que havia ensinado no templo, recinto sagrado, como mestre, agora vem e não é preso, agora vem a multidão procurá-lo como um bandido. As autoridades tiveram medo de prender Jesus no templo. E agora vem prender Jesus à noite, às escuras. Não refutaram a doutrina de Jesus no templo,
Agora as autoridades, com ardil, prendem Jesus na calada da noite. Versículo 56. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Ao ver Jesus ser preso, os discípulos fogem, abandonando Jesus. Mesmo tendo visto o que Jesus fez e ensinou, eles não tiveram coragem de enfrentar a situação. Jesus estará totalmente sozinho, entregue ao plano do Pai. A fuga dos discípulos já fora anunciada por Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 31. Segundo o anúncio do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Espada, desperte contra o meu pastor e contra o homem da minha parentela. Fira o pastor para que as ovelhas se dispersem, pois vou virar a minha mão contra os pequenos. Tudo isso aconteceu, se refere aos eventos da paixão. Os discípulos não participam do caminho da cruz. A fraqueza dos discípulos se opõe aos inimigos que são fortes. Como os discípulos não são como Jesus, até dormem nos momentos difíceis em que deveriam vigiar, Mateus capítulo 26, versículo 40, agora abandonam Jesus. Jesus é abandonado dos amigos e sofre então com isso, pelo abandono dos amigos, a violência mais cruel. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.